turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo com Tilé, o programa que foi sucesso do rádio há 1 ano e 3 meses em lives através do nosso Instagram, @Antônio Tilemon. Papo com Tilé é um programa descontraído, aquilo que eu digo sempre, eu não considero nenhuma entrevista, eu considero um papo, por isso o nome é Papo com Tilé, né? Para a gente conversar com personalidades do esporte, da música e de diversos segmentos. Lá nas emissoras de rádio, eu era obrigado, como dizia meu amigo Chico Kertz, a fazer sobre futebol, porque dizia ele que a minha cara é a cara do futebol. Não sei se é tanto assim, mas são 45 anos de comunicação, né? Então, mas aqui nas lives ele está variando os assuntos e sempre alternando, trazendo advogados, trazendo médicos, né, sobre os diversos temas e tal. E o Lene, há mais ou menos um mês, eu acredito, anunciou a saída dele do Bahia para o Botafogo do Rio de Janeiro, como diretor de negócios do Botafogo. Eu falei com ele que gostaria de fazer uma live com ele, ele prontamente disse que não tinha problema nenhum, né? E apenas esperei dar uns 20, 30 dias para que ele se familiarizasse mais já com a coisa do Botafogo, então a gente pudesse fazer um papo legal aqui sobre o marketing esportivo. Quer dizer que eu vou falar muito pouco aqui da saída de Bahia, de entrada em Botafogo, vou tentar focar mais no marketing esportivo de um modo geral, né? Que é uma coisa que realmente cada dia tem sido mais utilizado pelos clubes no cenário de cada clube. Bom, antes de mais nada, Lene, quero lhe agradecer, como já disse aqui, pela sua participação. Você sabe, apesar de termos trilhado por caminhos opostos nas eleições do Bahia, então, você sabe da admiração que tenho por você, sobretudo, sempre tive pelo seu pai, Edmundo Pereira Franco, uma figura maravilhosa, um cara espetacular, ele me dava muito bem com o Edmundo. Sabe? A gente tinha um programa de sábado na Rádio Cultura, em 1995, eu acho. Me esqueço o nome agora, Marinho deve lembrar. Era um programa que ia das 13 às 18 horas, imagine. Sobre futebol. Dia de sábado, das 13 às 18 horas. Uma maratona. Eu não me lembro nem quem foi esse maluco que teve essa ideia. De 13, acho que foi J. Lacerda, que era um dos sócios também do negócio. E Edmundo sempre uma figura marcante, porque existia, no calor daquele ano, né, década de 90, aquela coisa da campanha Maracajá Devolva Meu Bahia. Tá? E que seu pai foi um dos que comandou. Né? Era uma figura... Hoje mesmo, conversando com meu queridíssimo amigo, foi o que ficou para mim, vamos dizer assim, de herança do pai, Rogério Piton, né? Outra pessoa que eu tinha adoração, Antônio Pereira Piton, me tratava com um carinho, com um respeito enorme. A gente estava falando de seu pai hoje de manhã, conversando sobre essa live de hoje. Mas sim, vamos entrar então propriamente no assunto. Eu não sei se você quer tocar nesse assunto, mas vou tocar en passant mesmo, só para poder ficar uma coisa mais esclarecida. Porque, por exemplo, aqui a imprensa hoje em dia praticamente não entrevista ninguém, é tudo notícia requentada das oficiais dos clubes, os caras não vão mais a treino, não vai mais a jogo, todo mundo transmite hoje pela televisão, então eu não vi assim, posso estar até enganado, viu? Eu não vi você dando um depoimento para o torcedor do Bahia do porquê de sua saída, o porquê que você aceitou o convite do Botafogo, né, deixando o Bahia. Fique à vontade, se quiser tratar do assunto. Claro, não, sem problema nenhum. Para dar uma explicação mais ampla assim, para o nosso torcedor. Boa noite, muito obrigado, viu, Lene? Boa noite, Tilé. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Também essa admiração que você tinha meu pai também era recíproca. Ele sempre falava muito bem, gostava de você. Toda vez que encontrava ali no supermercado, alguma coisa, ele sempre comentava. Tilé, minha saída do Bahia, eu até escrevi isso no dia, foi por um motivo pessoal mesmo, assim. Eu tenho nenhum problema com Bahia, nem com ninguém da diretoria, pelo contrário, sou apoiador e sigo daqui torcendo para que tudo continue caminhando bem. Só que eu já vinha, já há alguns anos, recebendo convites de outros lugares, já tinha recebido convite de vários clubes em determinados momentos, mas eu entendia que não era a hora de sair, achava que ainda tinha uma contribuição maior a dar ao Bahia. Só que entre abril e maio desse ano, eu tive a Covid. Para quem acompanhou um pouquinho, eu fiquei numa situação mais grave, fui internado. Logo após meu internamento, minha esposa também teve Covid, também ficou internada, então foi um momento bem difícil assim de minha vida pessoal.
E eu acho que esses momentos assim difíceis que às vezes a gente passa na vida da gente, eu diria assim, desperta na gente às vezes gatilhos que a gente não controla. E um deles foi a vontade de fato, fazer algo diferente na minha vida. Eu tive a sensação, de fato, de ver a morte de perto e fiquei com isso, que eu precisava fazer algo diferente na minha vida. Mas era algo que era uma conversa minha comigo mesmo. Eu não externava isso para ninguém. E, por uma coincidência, em junho, eu recebi 3 convites, 3 ofertas de trabalho, além do Botafogo, de outro clube de São Paulo e de uma empresa de consultoria. E eu entendi que aquilo ali era algum sinal de que eu precisava realmente tomar um outro rumo, porque sem eu comentar nada com ninguém, surgir 3 propostas assim, e foi muito incrível, foi uma na segunda-feira, uma na terça e uma na quarta. E aí eu comentei com minha esposa, só parece que é algum sinal assim do destino, dizendo que eu preciso tomar um rumo realmente diferente, porque eu estava sentindo essa necessidade, de fato, de mexer com minha vida depois do problema que eu passei. Então minha motivação foi exatamente essa. E das propostas que eu recebi, eu entendi que o Botafogo era o melhor caminho por vários motivos. Um deles, porque era o clube, pode parecer antagônico, mas era o clube que vive um momento pior. E aí, justamente por viver um momento pior, eu acho que era o clube que me daria mais oportunidade de executar as coisas que eu acho que são assim importantes para o crescimento do clube. Justamente por ter tido essa experiência no Bahia, né? Eu vivi um Bahia de crise extrema, que foi aquele Bahia lá de 2013, logo na entrada de Schmidt, e acho que muito dessa minha experiência e desses anos de clube eu posso trazer para o Botafogo e contribuir para a reconstrução de um outro clube, de um outro gigante. Então, eu entendi que o Botafogo era o clube que me daria essa oportunidade de implementar, de arriscar, de fazer coisas novas, justamente porque as pessoas que estão hoje no Botafogo entendem que precisa de uma mudança como essa. O Botafogo já vem mudando sua estrutura aos poucos, já tem uma estrutura um pouco empresarial ali envolvida, tem um CEO, são 3 diretores, eu na área de negócios, um diretor de futebol e um diretor financeiro, e aí vem toda a estrutura do clube abaixo, onde a gente está organizando agora, né? Vamos dizer assim, redesenhando esse organograma. Mas já há um trabalho, eu diria que executivo, pensado dentro do clube, e aí com grandes chances, de fato, de colher frutos o mais rápido possível. E aí, por isso, o destino, o Botafogo, e é um clube que é simpático a todos. Eu acho que todo mundo tem alguma relação bacana com o Botafogo. Meu avô, pai de meu pai, era botafoguense, roxo. Ele era de Juiz de Fora. E Juiz de Fora é uma cidade de muitos botafoguenses. E então, assim, sempre tive um carinho pelo clube por causa de meu avô. Eu acho que aí o destino, eu falei isso em casa, eu trabalhei no clube que eu sempre amei, que meu pai amava, e agora estou no clube que meu avô amava, que é um clube que uma pessoa que eu tive um contato muito próximo, que meu avô era muito próximo a mim. Então, eu acho que é o destino que me reservou esse prazer de poder vir trabalhar no Botafogo e estou muito satisfeito assim com minha escolha para esse momento de minha vida. Uhum. Algumas pessoas, digamos assim, eu não vou dizer que acharam estranho, até porque eu acho que ninguém tem direito de se meter na vida de ninguém. Né? Mas quando você anunciou o Botafogo, poxa, o Botafogo é um clube hoje endividado, o Botafogo hoje é um clube de dificuldades financeiras, como é que o Lene vai trabalhar logo no Botafogo? Só que você falou uma coisa aí certíssima. O Botafogo é um clube simpaticíssimo. O Botafogo é um clube que já revelou grandes jogadores, Newton Santos, Garrincha, né? Isso aí para lembrar o passado do seu É, avô, já que você citou o seu avô é. nessa história. E esse momento atual do Botafogo lhe causou alguma, digamos assim, alguma
impressão negativa desse momento das dívidas? Como você está vivendo com isso? Você está tendo a oportunidade realmente de desenvolver o trabalho, mesmo com essas dificuldades todas? Eu vi até que a Sim. diretoria do Botafogo foi recebida pelo presidente Jair Bolsonaro. Parece que a diretoria do Botafogo gostou da lei da sociedade anônima do futebol e parece que o Botafogo vai se adaptar à nova lei, né? Pelo que eu entendi da conversa que o presidente da República colocou no seu Instagram, né? Estava o presidente lá e mais acho que uma ou duas pessoas. Então o Botafogo tem essa simpatia realmente do futebol brasileiro de um modo geral. Alguns até não gostam de um Flamengo, porque acham que a torcida do Flamengo é isso e aquilo é mala, o Flamengo existe, os outros não. Mas o Botafogo não tem essa carga, por exemplo, que o Corinthians também tem, tipo Flamengo. Né? Enfim, qual é a impressão que você está tendo? Eu esperei uns 15, 20 dias, lhe pedi logo no dia que você foi contratado, eu pedi para fazer uma live. Mas eu digo assim, eu vou esperar uns 15, 20 dias para que ele me diga uma coisa assim mais aprofundada. Ele já está aí, já vivendo o dia a dia do clube e tal. Você está realmente com uma expectativa positiva com relação ao seu trabalho daqui para frente? Muito, sem dúvida. Eu encontrei um cenário muito melhor do que eu imaginava. E eu Sobretudo se digo, comparando ao Bahia de 2013, digamos assim? O cenário está sim, em muito. sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Eu ainda comentei com o pessoal aqui que eu fiz assim, a impressão que eu tinha de fora era muito pior. E eu fiz assim, isso daí só prova de como o Botafogo estava se vendendo muito mal. Porque ele está muito mais organizado do que as pessoas pensam, mas a impressão de todo mundo que está do lado de fora é que é um caos. E não é, pelo contrário, o clube está bem organizado, o clube pagando salários em dia, o clube tem uma equipe de trabalho sensacional. Aliás, eu diria mais, tem equipe de trabalho. Por exemplo, fazendo esse paralelo com 2013 ali quando eu, Nelson Barros, Humberto Neto, Vitor Ferraz, quando entramos ali em 2013, vou citar esses porque entramos juntos, a gente não tinha equipe de trabalho, né? Eu e Nelson, a gente tinha que, era se vira nos 30, fazer papel de designer, fazer divulgação, fazer ação, era tudo a gente, porque não tinha gente, não tinha braço para fazer. E aqui não, aqui a gente tem uma equipe competente, uma equipe jovem, é, jovem mesmo, assim, nossos gerentes aqui na faixa de 29, 30 anos, e abaixo dos gerentes a equipe mais jovem, mas a equipe construída dentro do clube, a maioria deles, pessoas que entraram no clube como estagiários, viraram contratados e estão no clube já há algum tempo, e muito dedicada, conhece a história do clube afinco, porque são torcedores. Então, as minhas perspectivas são as melhores. Além da parte da equipe, o fato, obviamente, de ter construído uma boa reputação no mercado faz com que as empresas, os parceiros com quem eu fiz qualquer tipo de negócio no Bahia comecem a me procurar. Então, entendendo que essa minha vinda, esse movimento meu de vir para o Botafogo já é um sinal de que o Botafogo de fato está se estruturando para tal. Então, tem sido positivo os primeiros dias. Eu estou completando 20 dias, 22 dias agora, e eu diria que ali os 10 primeiros dias foi muito para fazer um diagnóstico, entender o cenário, e agora os outros 10 dias a gente já está executando. Então, já teve algumas ações que a gente conseguiu realizar, aumentamos o engajamento nas redes sociais consideravelmente, isso inclusive virou matéria, lançamos camisa, então assim, já estamos de novo assim, nos apropriando de coisas que o Botafogo tinha deixado escapar, vamos dizer assim. Por exemplo, se você for pegar a campanha que a gente lançou agora, você já tem imagens feitas em favela, ou seja, trazendo esse universo popular de novo para o Botafogo, que se perdeu com o tempo. Acho que o Flamengo acabou de alguma maneira ocupando esse espaço e agora a gente vai aos pouquinhos retomando o nosso também. Então, a gente já começa a imprimir esse tipo de coisa, trazendo torcedores famosos, ilustres, que não tinham tanto contato com o clube, para passar a ter contato com o clube, ex-jogadores.
A gente fez a live agora de aniversário do Botafogo de 117 anos, teve participação de Jairzinho, de Túlio. Então, o Botafogo tem muito repertório, tem muito repertório. E aí agora, basta a gente agora do lado de cá usar esse repertório para poder criar produtos, criar programas alternativos que façam o Botafogo, obviamente, sempre com o objetivo de recuperar a autoestima do torcedor e criar credibilidade no mercado, mas que ao mesmo tempo é conhecida com um aumento de receitas, que é o que o clube precisa. Uhum. Lene, vou me aprofundar mais agora no aspecto do marketing esportivo. Falei de sua saída do Bahia, foi interessante, porque, como você disse, você deu uma nota, mas eu não ouvi assim, você dando uma entrevista sobre isso, né? Falando Sim. com algum emissor aqui, só não vi. Viu a nota eu vi. E muita gente lhe parabenizando pela ascensão ao Botafogo, porque é o seguinte, de qualquer maneira, o mercado é outro, né? Às vezes as pessoas não gostam, né, de falar isso, mas Rio de Janeiro a mídia é maior, São Paulo é a mídia do coração do Brasil, né? Você trabalhar no clube do Nordeste é muito mais dificultoso do que trabalhar num clube desse eixo, Rio, São Paulo, principalmente, né? Então, eu vi essa sua explicação, mas eu queria deixar esse assunto um pouco de lado para a gente falar sobre, com uma pessoa que conhece o que é marketing esportivo, né? Nos aprofundarmos sobre essa questão do marketing num clube de futebol. Por exemplo, indiscutivelmente a pandemia acelerou absurdamente o crescimento da audiência digital, né? A pandemia fez isso crescer de uma forma... Você acha que os clubes finalmente acordaram e começaram a buscar uma relação com o torcedor que vai além do jogo, do estádio? Perdão, cortou um pouquinho aqui, Tilé, na hora que você falou. Eu perguntei se você acha que os clubes acabaram por acordar, digamos assim, com esse crescimento da audiência digital e começaram a buscar uma relação com o torcedor que vai além do dia de jogo? Sim, sem sombra de dúvida. Até porque eu costumo dizer que o departamento de marketing e comunicação se tornaram o coração do clube com a pandemia. Porque o torcedor tem vários pontos de contato com o torcedor. Perdão, o torcedor tem vários pontos de contato com o clube. O principal deles era o estádio. Ele ia para o jogo, onde ele desabafava, onde ele curtia. E ele perdeu esse ponto de contato. Então, a única maneira hoje dele ter algum ponto de contato são pelas redes oficiais do clube. O site, o aplicativo, redes sociais. Então, acaba que esse departamento vira o coração do clube, porque é onde o torcedor consegue manter a sua relação viva, né? O amor não acaba, mas ele precisa manter isso vivo. Então, inclusive, não só o amor, como também o ódio, né? Porque naqueles momentos em que o clube não está bem, é nas redes sociais agora onde ele desabafa, porque ele não tem mais o estádio para desabafar. Então, nós, da comunicação e do marketing, viramos, de fato, o coração, o ponto de contato com o torcedor. E aí cabe, obviamente, ao clube entender quais alternativas podem ser criadas para ir aumentando cada vez mais esses pontos de contato. Porque você existe uma característica interessante, que é, por exemplo, nas redes sociais, você tem perfis diferentes de pessoas por rede, né? Então, quem gosta de usar o Twitter tem um perfil específico. Quem usa o Facebook tem outro perfil. Quem usa o Instagram tem outro. Quem usa o TikTok tem outro. Então, são públicos diferentes. E aí você precisa se adaptar a cada maneira de se comunicar para poder entregar um produto ou entregar ações que conversem com cada público específico. Uhum. Quando foi que o marketing esportivo entrou em sua vida, Lene? Porque eu me lembro, um pouco mais atrás, você já falava nisso aqui, né? E aí o Bahia trouxe Jorge Vancini, que para mim foi o maior engodo pós-intervenção. Chegou aqui, a primeira declaração dele me disse tudo. Numa entrevista coletiva que foi programada, Marcelo Santana do lado dele, ele disse que a praia era o maior adversário do Bahia. Porra, a praia existe desde que o mundo começou a existir. Né? Então, o cara não podia sair com uma pérola daquela, que o maior adversário do Bahia para fazer 50 mil sócios era a praia, porque a praia coincidia com o horário do jogo de futebol. Imagina, que loucura. Então,
Esse, para mim, foi um dos maiores embolos que passou pelo Bahia, na história do clube. Não quero que você comente sobre isso, não. Estou só dando a minha opinião. Então, você vem assumir depois, na saída dele, né? O Marcos Fortes Isso. já tinha entrado em sua vida há alguns anos atrás. Como é que você se viu nesse contexto? Já, sim, eu comecei a trabalhar com marketing esportivo em 2006. Eu já tinha feito algumas coisas para a Federação Baiana, tinha feito outros trabalhos aí em Salvador. Depois eu fui para São Paulo, né? Vivi quase 4 anos em São Paulo. Aí em São Paulo eu já comecei a fazer um outro tipo de trabalho, que eu trabalhei com um agente holandês, então fazia gerenciamento de carreira, fazia scouting de jogador. E depois voltei para Salvador em 2011, quando meu pai ficou doente. E aí voltei para a Federação Baiana, Edinaldo na época me chamou para trabalhar com ele. Eu fiquei algum tempo na federação, pouco, e coincidiu também com o período que meu pai faleceu, e, e em dado momento ali, depois do falecimento de meu pai, eu achei que precisava dar um tempo do futebol, porque o futebol é bom, mas o futebol às vezes faz muito mal pra gente, assim, quando eu falo mal, é mal de saúde mesmo, né? Uhum. Porque consome a gente 24 horas, 7 dias por semana, e eu achei ali que eu precisava dar um tempo disso. Aí recebi uma proposta para a universidade, fui trabalhar na universidade como coordenador, e na universidade eu comecei a montar projetos de futebol. Então eu comecei a fazer web TV para o pessoal do scbahia.com. Além disso, aí eu fui chamado também para virar comentarista de rádio, fiquei um tempo fazendo rádio lá com Baraúna. E foi quando teve a intervenção, e aí me chamaram, pós-intervenção, né? Schmidt assumiu no dia 9 de setembro de 2013, dia 20 de setembro eu fui chamado, foi uma Nagata me indicou para uma entrevista com Pablo. Pablo, na época, me entrevistou, gostou e me chamou para trabalhar no Bahia. Então, eu já vivo o marketing esportivo desde 2006, acompanho tudo que acontece no mundo. Mas no Bahia, ali em 2013, eu comecei ali o projeto de reconstrução. Era muito focado, obviamente a gente tinha, e isso é muito parecido aqui com o Botafogo, né? Recuperar a credibilidade comercial, porque o Bahia tinha fama de prometer não entregar aos patrocinadores, e do outro lado, recuperar a autoestima do torcedor, refazer um plano de sócio, começar a criar negócios, né? Que o torcedor começasse a abraçar o clube. E ali, aí, obviamente, é um trabalho de construção coletiva, né? Tem todos meus colegas ali contribuíram, e alguns que já não estão mais no clube, e outros que ainda estão. Então, foi um trabalho assim de construção coletiva para a gente ir colhendo os frutos. Eu costumo dizer que tem coisas que o Bahia hoje colhe, mas foram plantadas lá em 2013. Então, o plano de sócio é o que é hoje, mas ele começou em 2013 para ele ser o que ele é hoje. E, obviamente, teve a retração gigantesca com a pandemia, que foi inevitável, afetou todo mundo, e que a equipe que hoje está no Bahia, dia a dia, tenta, eu diria que fazer uma reengenharia, né, para criar movimentos de atrair novamente o torcedor. Mas a gente sabe que quando o campo não está indo bem, é mais difícil de alavancar, mas a gente tem que tentar sempre descolar o resultado de campo do que é a estrutura do clube. Porque o clube, o torcedor não pode esperar o clube ir bem no campo para poder se associar, é o inverso. Ele tem que se associar antes para poder aí sim ajudar o clube a melhorar. Então, eu diria que todo esse processo do marketing esportivo eu já vivo, né, há muitos anos. Naquele período com a Vancini, eu ficava ali, eu ficava subordinado a ele, né? Então eu diria como se fosse ali o número 2 na estrutura, eu e Nelson. É, Com os braços obviamente, meio gessados, né? Porque tinha alguém que respondia. Aí é difícil. Né? a gente tinha, obviamente, e isso aí não há problema nenhum dizer, existiam divergências entre a gente de modo de pensar, de visão de mundo, mas a gente respeitava,
Uhum. Obviamente, ele era o diretor e era respeitado, e Claro. seguíamos, obviamente, as diretrizes que eram apontadas. Quando ele saiu, Guilherme me chamou, pediu para eu tocar as coisas que eram tocadas por ele. Então, o Bahia não tem, né, essa função diretor, eu basicamente exercia ali as funções, mas meu cargo era de gerente. E nessa nova estrutura, em que a estrutura foi achatada e a gente começou a dialogar diretamente com o presidente, aí sim as coisas começaram a fluir, porque a gente teve liberdade para trabalhar, e aí não só eu, como eu, Nelson e todos que lá estão, conseguiram espaço para poder implementar as coisas que a gente pensava e que achava que daria certo. O Bahia acabou dando certo de fato, né? Uhum. Eu quero agradecer aí ao pessoal da área underline botafoguense, não sei se é alguma coisa oficial do clube, mas tem feito elogios aí à live, inclusive algumas outras pessoas, torcedores. Grande Lene, máximo respeito, e tem alguns comentários assim bem bacanas. Essa live está ótima, não sei o que e tal. Fico com medo de mexer nessas coisas para voltar os comentários e derrubar a live. Rapaz. Eu sou meio, eu sou meio jurássico com relação a essas modernidades, sabe? A área botafoguense, Lene é um profissional que fala de forma tão didática que a gente não quer nunca que termine sua fala. Isso é da Que bom. área botafoguense. Está muito boa essa live e tal. BF, não sei se deve ser Botafogo, 1000 Grau. Que live excelente. Não lembro de ter visto um dirigente do Botafogo falar tão bem e ter tanta clareza e confiança no que diz, tá vendo? Percussão bacana, bacana mesmo. Eu Que quero até, bom. depois da Covid, a minha Covid foi tranquila, não teve maiores problemas, né? Mas depois da Covid, para mim, existe uma sequela, que eu não sei se os médicos já estão discutindo esse assunto. Por exemplo, o que está acontecendo comigo? Esquecimento. Por exemplo, Eu fiquei também. você ficou Eu assim? fiquei também. Esquecimento. Fiquei. Por exemplo, de manhã cedo eu vou botar uns ovos cozidos, por exemplo. Aí eu esqueço lá a panela ali, com a água borbulhando. Tá. Quando vejo, está quase pegando fogo lá. Em nome de pessoas, fatos, assim. Eu quero aqui fazer um registro e leve o meu agradecimento ao diretor de comunicação. Está me falando a memória aqui agora do Botafogo, foi super simpático. Júlio. Né? Júlio, sim. Júlio. Júlio Graco. Júlio Graco, esse mesmo. Né? Ele foi muito simpático, concordou logo de imediato que a live fosse feita. Bacana. Muito obrigado, viu, Júlio? Eu gosto muito de respeitar esses negócios. Por exemplo, quando o Bahia, eu estava na Rádio Metrópole, o Bahia praticamente não me dava espaço para nada. Mas ainda assim, eu pedia, porque eu entendo que se existe uma assessoria de comunicação, os clubes hoje trabalham dessa forma. Você tem que consultar a assessoria para liberar um profissional do clube. Né? E eu sempre Isso. respeitei essas coisas, nunca quis passar por cima, nunca. Até com o Jean, que o tratamento é avô, neto e tal, até com ele eu pedia a liberação da live, entendeu? Então, assim, eu respeito muito isso, então quero agradecer aqui, de coração, ao Júlio pela cessão de sua participação aqui. Eu acho que a gente tem que respeitar quando os procedimentos são estabelecidos, né? Eu sempre pensei dessa forma, nunca gostei de passar por cima de nada, mesmo tendo uma relação boa com o Lene e tal, me comunicou na do Botafogo, eu também imediatamente fui à diretoria de comunicação do Botafogo. Então agradeço aí a Júlia pela liberação do Lene. Ô, Lene, me diga uma coisa, qual é a principal característica do marketing esportivo no futebol? O que é que, na verdade, de mais importante, as principais ações, né, com relação ao marketing esportivo, que são hoje introduzidas em clubes de futebol? Eu não diria que seriam ações, né? Especificamente, que a ação ela acaba sendo um desenrolar que é o princípio básico, né? Porque no marketing esportivo, a principal função nossa no clube é trazer receita. Então, eu acho que foi se transformando com o tempo, porque as pessoas ainda há um senso comum. Muita gente acha que quando você faz um vídeo para a internet ou uma ação daquelas de intervalo de jogo, pô, arrebentou no marketing. Isso daí é meramente uma ferramenta apenas, né? Então, a abrangência do nosso trabalho é muito maior, porque a gente precisa entender de fato quem são nossos clientes
e aí é cliente barra torcedor, entender quais são as necessidades deles e desenvolver produtos e, obviamente, comunicação para entregar a eles. Isso é o mais importante porque o objetivo final é trazer receita. Eu costumo brincar que dentro de um clube de futebol você tem 3 grandes departamentos, que é o marketing, o administrativo, o financeiro e o futebol. O marketing traz dinheiro, o financeiro guarda o dinheiro, o futebol gasta o dinheiro. É assim que é a sequência natural das coisas. Exato, assim é a sequência das coisas. Mas o objetivo nosso é esse, é trazer receita para o clube. Então, desenvolver um plano de sócio, desenvolver um e-commerce, desenvolver, como foi no caso do Bahia, marca própria. Enfim, há milhões de negócios a serem desenvolvidos e cabe ao departamento entender onde é que o clube se aloca, né? Onde é que a gente consegue buscar essa receita. Eu vou dar um exemplo. Existe, hoje, todo mundo conhece esses jogos o PES e o FIFA, são jogos de videogame, né? Então, o clube licencia esses jogos. Aí a gente licenciou o jogo, vou dar um exemplo, licenciou o PES. Aí é a primeira fonte de receita dentro desse segmento, é tentar fazer com que a marca, que o desenvolvedor do game, pague ao clube para ele ceder a marca. Aí entramos no jogo. Depois que entra, vira um segundo negócio, que é tentar juntar os clubes para organizar competições oficiais. E aí você começar a vender as competições. E quando você vende a competição, há um outro desdobramento que é, por exemplo, que hoje em dia já existe direitos de TV para os jogos, transmissão dos jogos eletrônicos, venda de placa de publicidade para o jogo eletrônico. Então, você começa a gerar um negócio dentro do negócio. E aí cabe a gente que está atento ao mercado enxergar esses caminhos para trazer alternativas para o clube. Então, eu acho que nosso trabalho do dia a dia, ele está com foco total em financeiro, é trazer receita, mas sempre atento de que maneira a gente se aproxima do torcedor e começa, obviamente, a ouvir mais o torcedor e devolver a ele aquilo que ele está desejando e que o clube, em algum momento, deixou passar desapercebido. Uhum. Aí alguém está pensando, digamos assim, alguém está pensando em entrar nessa área do marketing esportivo, né? Quais são os conhecimentos indispensáveis para uma pessoa atuar nessa área? Eu acho que alguns são bem importantes. O marketing, ele demanda, eu diria, com que a pessoa seja um pouco multifacetada, porque você precisa ter um conhecimento de administração, você precisa ter conhecimento em publicidade, você precisa ter um conhecimento, obviamente não precisa ser primoroso, mas também de economia. Você precisa ter conhecimento de diversos ramos, porque você, no final das contas, vai ser obrigado a cruzar esses conhecimentos, né, para que você, de fato, consiga desenvolver um produto ou desenvolver uma unidade de negócio específica. Então, eu, por exemplo, eu sou formado em publicidade. Eu sempre brincava quando eu era exigido a algo mais numérico, eu sempre brincava assim, não me passe não que eu sou de humanas. Eu não quero nem saber o que é, mas no final das contas você não tem para onde correr, você precisa ir aprimorando, obviamente. Eu tenho minhas limitações, porque ninguém é bom em tudo, mas aí faz parte dessa construção de equipe, de você ter pessoas da equipe que trazem esses atributos que às vezes você não tem e que juntos eles se complementem para aí sim desenvolver os negócios. Por isso que eu sempre cito a questão de que toda construção é uma construção coletiva. Ninguém cria nada sozinho, ninguém faz nada sozinho. Então, às vezes, o próprio torcedor ele vai ter uma percepção que o fato da gente estar imerso no processo, às vezes a gente não está enxergando, mas o torcedor que está do lado de fora consegue perceber e a gente tem que estar atento e aberto a ouvir. Porque aí, à medida que você ouve, aí sim você consegue trabalhar
para poder entregar. Então, eu acho que aí, além desses atributos que eu diria que são de conhecimentos gerais, uma coisa que eu acho que para mim é um ponto forte, e aí no meu caso como profissional, que é ser bom ouvinte. Ter paciência para ouvir muita gente e ouvir de tudo. Obviamente que às vezes você perde tempo ouvindo bobagem, coisas que não vão lhe acrescentar, mas você muitas vezes vai ouvir muita coisa interessante. Eu não posso chegar aqui, por exemplo, no Botafogo, apesar de ter um conhecimento já de muitos anos de mercado, achar que eu chego aqui e que eu sei tudo, que é só repetir as coisas que eu já fiz que dá certo. Não é. A gente não trabalha com receita de bolo. A gente tem que entender que cada lugar existem peculiaridades, cada torcida é um cliente diferente. A gente tem que entender que questões socioculturais, questões econômicas interferem completamente no ponto de vista das pessoas. Então, por exemplo, eu estou aqui com a realidade que eu não tinha no Bahia, que eu nunca vivi em minha vida. Duas, aliás. Uma é clube social, que em Salvador, você sabe, os clubes sociais praticamente não existem mais. Mas aqui no Rio de Janeiro é muito forte e eu preciso, por exemplo, desenvolver estratégias para fazer o clube do Botafogo, né, o clube social, que é General Severiano, se tornar um produto também cada vez mais vendável. Então eu preciso, eu diria que é um nicho novo que eu nunca trabalhei e que eu estou me deparando e estou tendo que aprender, estou me debruçando para aprender. E o outro é trabalhar com outros esportes que eu só estava acostumado com futebol. Mas, por exemplo, o Botafogo é o Botafogo de futebol e regatas. Então, o remo é estatutário. Então, precisa ter uma atenção especial. Eu preciso aprender. Eu nunca vi uma prova de remo, por exemplo. Então, eu fui esses dias na sede do remo para conhecer a sede, entender como é o processo. Então, eu acho que a gente, como profissional de marketing, tem que estar sempre aberto a aprender e adquirir esses conhecimentos, porque isso é o que vai facilitar com que a gente comece a enxergar em processos que a gente já viveu quais são adaptáveis para aquela nova realidade que eu não tinha. Então, eu acho que esses seriam as dicas mais assertivas aí para quem quer iniciar na área. Como é que você vê a presença de influenciadores digitais no cenário esportivo, Lênin? Eu acho positivo, porque, na realidade, o mundo evoluiu para isso, né? Cada pessoa é uma emissora. Então, você é a sua própria emissora, você comunica com o seu público. O seu público que vem aqui na live assistir, ele escolhe a hora que ele quer ver. Se ele não quiser ver, ele sai. Então, assim, é um caminho que se tornou acessível para qualquer pessoa. Quem tem um poder de comunicação e consegue atrair mais público, né? Então, assim, o Botafogo, por exemplo, tem obviamente, uma gama enorme de influenciadores, aí influenciadores que falam especificamente de Botafogo, e tem influenciadores que falam sobre outros assuntos, mas são notoriamente botafoguenses. Então, eu vou dar o maior exemplo de todos, que é Felipe Neto. Então, Felipe Neto, ele não fala de Botafogo, o assunto dele não é Botafogo. Porém, de ser, acho que, dos maiores youtubers do mundo e ser reconhecidamente botafoguense, faz com que qualquer vez que ele vá falar do Botafogo, repercuta. Então, você precisa também ter, obviamente, uma atenção especial a isso. Porque, para o bem ou para o mal, o que repercutir vai ter um envolvimento geral do clube. Então, eu acho positivo. Agora, acho, obviamente, que, como tudo na vida, tem que ter limite. Então, limite, obviamente, até onde é o papel de cada um, até onde pode ir, do respeito também aos profissionais e o respeito também dos profissionais da casa para com esses torcedores que ganharam essa notoriedade
E havendo esse convívio, eu diria assim, com esse respeito e com essa vontade, que o interesse de todo mundo é o crescimento do clube, aí o convívio é ótimo e eu acho muito bem-vindo. Como é que você avalia os profissionais de marketing no Brasil? Ó, Tilé, eu não vou só focar no marketing, não. Por quê? Eu diria que o futebol profissional aqui no Brasil, se a gente pensar o futebol como uma pirâmide, e que eu tenho os presidentes no topo da pirâmide e abaixo deles você tem toda a estrutura do futebol, eu diria que no Brasil acontece uma inversão do que tem na Europa. Por exemplo, no Brasil a pirâmide ela vem se profissionalizando de baixo para cima. Então, se você for em todo o corpo de trabalho dos clubes, as áreas gerenciais, áreas executivas, coordenações, você vai ter sempre, obviamente vão ter suas exceções, mas em geral, profissionais preparados para aquelas funções que eles estão exercendo. Quando você chega na área de direção e presidentes, é onde ainda há um gap, porque há presidentes mais profissionais, como é o caso, por exemplo, de Guilherme, como é o caso do nosso presidente aqui do Césio, Marcelo Paes no Fortaleza, e só para citar alguns, e pessoas que vieram de ramos empresariais e que têm uma consciência que se trouxer esse tipo de governança para dentro do clube, o clube tem condição de crescer, mas há presidentes que são meramente figuras políticas. E aí essas figuras políticas não contribuem muito para o crescimento do clube. E eu acho que é onde ainda há um gap aí a se buscar de profissionalismo. Mas eu diria que daí para baixo, na pirâmide, assim, é um nível técnico excelente no Brasil. Tanto da área de marketing como financeira, controladoria, já há uma área, já há profissionais assim ocupando o mercado de excelência em todas as posições. Uhum. Você acha que o marketing esportivo no Brasil já está muito atrasado com relação aos Estados Unidos e Europa? Ou estamos nos aproximando deles? Não, eu acho que em termos de marketing esportivo a gente está muito bem. O que a gente tem bem menos que eles são os investimentos. E, além dos investimentos, o fato de lá você não ter a participação política no dia a dia do clube, porque eles são tratados de fato como empresas, né? E aqui nos clubes, em geral no Brasil, ainda existe uma turbulência política em todos eles que atrapalham muito os profissionais de cada agremiação. Então, mas em termos de competência, eu acho que a gente não deve nada para mercado nenhum. Uhum. Tem uma observação aqui, inclusive vou dizer que foi do meu filho, porque foi ele quem me fez essa observação aqui. Leonardo, ele mora nos Estados Unidos, lá se faz muito marketing esportivo, né? E tudo gira em torno do marketing esportivo. Então ele fez uma colocação aqui, uma crítica sobre o marketing esportivo do Brasil, é que se foca muito em expor a marca dos patrocinadores e pouco na experiência do torcedor. Você concorda com esse tipo de análise? Eu acho que esse era o cenário de muitos anos, mas que já mudou. Eu acho que no Bahia a gente deu milhões de exemplos de maneira de se criar experiência. Em vários clubes hoje já se trabalha a experiência como carro-chefe, mas é um aprendizado também das empresas no Brasil, não só dos clubes. Então, as próprias empresas, eu já tive experiências de propor coisas a essas empresas que as próprias empresas recusavam. Dizer assim, eu acho moderno demais. Então, assim, um aprendizado geral do mercado, mas que já evoluiu. Então, com essa evolução que hoje já existe, e aí, obviamente, é como eu falei, às vezes as questões políticas atrapalham nessa geração de experiência, porque você às vezes cria um projeto com um patrocinador que precisa ser aprovado internamente e que se ele tocar em algum assunto que o clube considere mais delicado,
aí ele vai preferir evitar, justamente para poder, não sei como é que as pessoas vão reagir, e aí você acaba deixando de fazer muita coisa. Então, acho que a gente já tem essa consciência da experiência, da criação de experiência para o torcedor, para a empresa, para o próprio clube, só que ainda há, de fato, muita coisa a desvencilhar. Mas o caminho é esse, não tenho a menor dúvida disso, e tem sido feito assim. Eu acho que o mercado já entendeu esse recado, já que vem de alguns anos. Uhum. Lene, você falou aí num determinado momento de sua resposta sobre o dirigente que é político, tal, que um que não seja político seria mais interessante, né, para o bem do dia a dia do clube, né, a saúde, digamos assim, do clube e tal. E a Sociedade Anônima do Futebol, me parece, eu entrevistei aqui um advogado, olha aí a Covid, entrevistei um advogado, sacanagem, devia dizer o nome do cara. Entrevistei um advogado sobre esse tema, sobre a Sociedade Anônima do Futebol. E, salvo engano, se eu não entendi errado, a dedicação vai ter que ser exclusiva. Se o clube se transformar em Sociedade Anônima do Futebol, o cara não pode exercer outra função em lugar nenhum. Ele tem que ser o executivo do clube. Né? Isso. E aí, como é que você vê... Como já acontece no Bahia, por exemplo. Hã? Como já acontece no Bahia. Uhum. Mas dizem que Belitani quer ser candidato a alguma coisa. Então, não, mas... Vamos deixar falar. Nós estamos falando aqui de um modo geral. Mas dizer que todo mundo lá acha que eu sou oposição. E a gente, eu critico aquilo que eu acho que, do ponto de vista jornalístico profissional, seja cabível. Mas quando tem que se elogiar, eu também sei elogiar. Eu não misturo as coisas. Quem me conhece assim, mais próximo sabe disso. Entendeu? Então, se fala aí que ele quer ser candidato a senador ou a deputado federal. Bom, eu não quero nem citar esse exemplo, tá? Mas eu digo assim, parece que a Sociedade Anônima de Futebol exige que haja uma ocupação exclusiva para aquele que vai dirigir o clube se transformando numa SAF, né? Sociedade Anônima do Futebol, SAF. Como é que você vê o impacto no marketing dos clubes com o sancionamento desta lei? Eu acho que para os departamentos de marketing é muito bom, porque, em geral, né, você vai começar a ter estruturas mais profissionais de cima para baixo. Então, provavelmente, quando você tem essas estruturas mais profissionais, a gente está falando que internamente o clube possivelmente comece a ter processos mais bem estabelecidos. E aí, quando você tem processo bem estabelecido, é mais fácil de você executar as coisas. Você sabe para quem você pede, de que maneira pede, depois que você pede, para onde vai. Então, as coisas começam a acontecer. Por exemplo, o Botafogo, hoje, para qualquer processo que a gente vá fazer, a gente cria, vamos dizer assim, espécie de licitações. Então, por exemplo, o Botafogo lançou o e-commerce, tem pouco tempo. Então, lança publicamente o projeto do e-commerce e as empresas interessadas mandam suas propostas e a gente começa a estudar para decidir qual é a que traz melhor entrega para o clube. Banco, um dos projetos que eu tenho em minha mão é bancarizar a torcida do Botafogo de alguma maneira. Aí eu vou ter que enxergar qual é o caminho. Mas foi aberta uma licitação pública para que os bancos, fintechs, se candidatassem a assumir o projeto. Então, quando você tem essa estrutura bem definida de processo, e isso as empresas carregam dentro de si, porque senão empresa nenhuma funciona, eu acho que a transformação do clube em clube-empresa vai facilitar muito. Tem clube que consegue se adaptar mais rápido, outros demoram mais, mas sem sombra de dúvida, facilita muito o trabalho de quem está no dia a dia do clube. E se você tiver um gestor que ele tem dedicação exclusiva, isso aí nem se fala, né? Porque eu acho que esse tempo de abnegado já passou no futebol. Futebol não cabe mais isso. Futebol precisa de gente dedicada, profissional, que receba pelo seu trabalho, porque é só a única maneira de fazer crescer. Muito bem. Nós estamos praticamente chegando ao final da nossa live
E nos 780 programas, eu sou daquele chatinho que anota tudo, sabe? Tem uma estatística completa. Nos 780 programas feitos em rádio, onde era mais difícil que o convidado tinha que ir ao vivo, se não fosse eu estava lascado, porque era eu e um entrevistado só. Graças a Deus, só aconteceu isso umas 3 vezes, mas eu tive que jogo de cintura para corrigir logo a ausência, né? E a sua live hoje é 201. Sexta-feira nós fizemos a 200ª live, né? Então hoje é 201. Então são quase 1.000 programas. E acho que uns 1.300 convidados, porque na Rádio Metrópole, na Rádio Tudo, eu fazia às vezes alguns debates, né? Então eu tinha 3, 4 convidados. Então se eu for contar tudo isso aí, vai dar uns 1.300 pessoas entrevistadas já. Mais ou menos isso. E a minha pergunta, a última pergunta, sempre foi essa. E eu faço um pouquinho antes do final para deixar o convidado à vontade para externar sobre essa colocação. A minha pergunta, na verdade, é assim: eu deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que você gostaria de ter falado e eu não lhe perguntei? Uma pergunta interessante essa. Eu não digo que tenha faltado alguma pergunta, não, Tilé, mas eu acho que essa oportunidade de poder falar mais abertamente assim de um assunto tão amplo é muito bacana. Eu costumo participar muito de convite de alunos, professores, para poder falar em sala de aula, trabalho de TCC, palestras, e isso é muito bacana quando eu costumo fazer muito assim também, meio bate-papo, porque eu acho que rende mais e as pessoas têm a liberdade, né, de perguntar sobre aquilo que está fervendo ali na hora da conversa. Então, eu só tenho a agradecer mais uma vez pelo espaço. É a primeira entrevista que, de fato, que eu estou dando depois que eu saí do Bahia e vim para cá. Poder ver, por exemplo, eu não consegui ler todos os comentários, eu também sou meio arcaico. Eu não sei depois se dá para eu ler tudo, voltar e ler tudo, Eu acho que mas não. vou tentar fazer isso. Não sei se há, mas vou tentar fazer. Porque eu vi muito rapidamente assim, torcida do Botafogo, vários torcedores comentando, algumas páginas, de fato eles contando muito, né, com esse trabalho que eu posso executar aqui. Eu estou realmente muito feliz assim com minha vinda para cá. O único senão dessa minha vinda para cá é porque minha família, minha esposa e meu filho ficaram em Salvador, então a gente está meio ponte aérea, eu vou, passo um final de semana, 15 dias depois eles vêm, então a gente ainda está meio se adaptando. Então essa falta, eu diria que é o único ponto negativo no processo de não estar no dia a dia, né, com meu filho, com minha esposa. Mas eu fico feliz, eu vi mensagem de muita gente conhecida também, Zuleide das Tricolíderes, um beijo para ela e para todas as Tricolíderes que estão completando 10 anos, então não posso deixar de falar delas, que sempre foram muito parceiras no meu dia a dia aí no Bahia. Enfim, a todos, agradecer mais uma vez, continuem torcendo por mim, torçam pelo Botafogo, que fé em Deus a gente termina o ano subindo, voltando para a Série A, consolidando esse trabalho que tem se iniciado aqui e agradecer a você também pela oportunidade, estou sempre à disposição, sempre que possível.